Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Toca da Coruja. A gente vai fazer aqui sempre um quadro, né, de perguntas e respostas para que o Jorge possa trazer algumas respostas aí para dúvidas que as pessoas apresentam na internet. A gente posta os cortes lá no Instagram, nas redes sociais, e o pessoal fica com algumas dúvidas, né? Começam a mandar direct, eu abri até uma caixinha de perguntas, e a gente vai dar uma continuidade aqui num assunto sobre o debate a respeito da pombagira, Joana, dona Joana da Viveronese, que chegou e falou que foi travesti, né? Foi trans numa vida passada, né? Então, pai Jorge, bem-vindo a mais uma troca. Chama, meu irmão. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade à luz da Umbanda, porque você tem um livro, né, lançado, Sexualidade à luz da Umbanda. Você lançou esse livro em qual ano? Tem uns 4 ou 5 anos já que eu lancei. Você tinha sentido uma necessidade, a gente já chegou a conversar, né, sobre esse tema e tal, e você falou que esse livro ele nasceu por conta de uma questão específica, né? Na realidade, ele nasce, porque quando a gente fala bom, Axé, meus irmãos, Axé Fernando, ele nasce com a função de preencher algumas lacunas de resposta, assim como o livro de mediunidade que eu escrevi, sobre de Pombagira Menina, sobre de Preto Velho e outros livros que eu escrevi. Então havia essa lacuna de conhecimento sobre sexualidade numa visão umbandista, né? E aí essa discussão, inclusive os próprios umbandistas ainda têm dificuldade às vezes de entender que a Umbanda possui uma gênese, possui uma teologia, possui um conhecimento, independentemente da escola. Cada escola tem esses conhecimentos, a gente tem. E a Umbanda Sagrada nos dá um cabedal de conhecimento, a gente tem um manancial de informações que o Rubens nos traz, que nos permite a gente discorrer sobre esses temas com uma certa facilidade. Então, na época, eu acho que já estava andando há um tempo, Rubens estava recebendo muitos ataques sobre diversos assuntos. E neste momento específico, foi sobre meia página dos 50 e poucos livros que ele escreveu, que ele falou ali, que ele foi infeliz na forma de falar, e teve uma fala homofóbica, e realmente teve. A gente precisa lembrar que o Rubens, a gente está deslocando isso aí para a década de 90, quando foi escrito, né? Então era outro entendimento sobre sexualidade. Quando você diz que ele foi infeliz, ali ele utilizou não escolheu termos, a palavra correta, o que na verdade até hoje o pessoal não escolhe. Quando apareceu esse corte da Joana, do nosso querido Davi Veronese, de uma pombagira que foi travesti numa encarnação passada, muita gente teve comentários ali extremamente agressivos, violentos, homofóbicos, né? Sempre dizendo que não é homofóbico sendo homofóbico, é sempre a mesma coisa. Então imagina quando a gente vai para a década de 90 que todo mundo era homofóbico, todo mundo era racista. Não era, era sim, o pessoal até hoje não ia ser no passado, só que estava feio ser. E aí esse livro ele vai preencher essas lacunas de comportamento, de como nós devemos lidar com uma mulher trans, com um homem trans, com um gay, com uma lésbica. A gente deve entender como funciona a orientação e a percepção de gênero da pessoa, né? E aí esse livro traz essa base de explicações ali, que vai falar sobre isso. E essa base de explicações que o livro vem trazer, ela está pautada na gênese de Umbanda Sagrada? É que na realidade assim, quando a gente fala de Umbanda Sagrada, e aí isso já foi dito aqui no podcast, todo mundo que já é mais antigo da Umbanda Sagrada repete isso, o Rubens não traz a teologia de Umbanda Sagrada para Umbanda Sagrada. Ele traz a teologia de Umbanda, porque ele entendia que a Umbanda era sagrada. Então é óbvio que há casas que não vão aceitar a teologia de Umbanda Sagrada e está tudo certo. Sim. Porque a teologia, de forma geral, ela é uma forma de ver a espiritualidade, né? Ela é uma forma de entender o divino. Mas ele nos traz uma base de explicação na sua gênese, na sua cosmogênese, na sua estruturação hierárquica das coisas, de uma forma muito madura, muito contemporânea. E ela nos permite conversar sobre coisas contemporâneas. A nossa compreensão sobre sexualidade na década de 80 era uma, na década de 40 era outra. Século XIX, século XVIII era outra. A própria sexualidade ela era vista de forma... O termo homossexual é recente. Não se entendia isso como um problema em si, a não ser nas sociedades que a estrutura dogmática religiosa era muito forte. Então, a gente precisa atualizar esse tema, e a Umbanda nos responde isso de forma muito sadia, muito madura. E aí, então, quando o Rubens nos traz essa gênese, sim, ela é a base, porque a gente precisa
para entender bem a sexualidade aqui, a gente precisa entender sobre processos encarnatórios, a gente precisa entender sobre a origem do espírito, sobre os processos de desenvolvimento do espírito, né? A gente precisa entender, de certa forma, como nós, seres humanos, lidamos com as coisas terrenas, porque o que nós vivemos aqui não está descolado do mundo espiritual. A pessoa quer desassociar. Aqui eu sou uma pessoa encarnada, então é diferente de um espírito. Não é tão diferente assim. Há diferenças, obviamente, mas não é tudo isso. E assim, né, a gente sabe que teve essa passagem do Rubens, infeliz, com termos ali que não foram... Que é bem na primeira fase dele. A gente faz muito essa análise entre nós, né, entre os nossos, e a gente está amplificando essa análise para o pessoal ver que o Rubens não era, né, esse algoz que muita gente tenta pintar utilizando esse trecho, tanto é que tem lá o trecho dele falando com a Hebe, mostrando relatos dele dentro do terreiro, tratando pessoas com diferenças de gênero de uma maneira muito humana, enfim, isso daí a gente já falou a respeito. Mas tirando esse recorte ali falando sobre a Xumaré no livro que todo mundo utiliza, né? Então, assim, ele traz uma gênese muito rica, ele fala sobre hereditariedade. Sim. E você, tirando esse recorte, você, lendo a obra dele, você viu ele tratando sobre essas questões de uma maneira madura? Ele explorou a gênese para falar sobre sexualidade, ou você sente que faltou, de repente, ali alguma... Ele nos traz uma base de gênese que nos permite falar sobre o tema. Então ele não explora a sexualidade. Tá. Né? A única coisa que ele vai explorar de sexualidade, que vai ser a base, ele fala sobre nas conchas geradoras, onde é exteriorizada a centelha divina de um espírito humano, ou de qualquer um dos seres e criaturas da criação, dentre eles divindades, anjos, arcanjos, estruturas angélicas, arcangélicas, elementais e tudo mais. Ele vai nos dar a forma de surgimento de cada uma dessas estruturas, né? E aí, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente entende que há uma hereditariedade, e nessa hereditariedade a gente vai possuir uma divindade sustentadora do campo masculino e uma do campo feminino, nos dando uma classificação, né, uma qualificação como espírito. Algo semelhante do que o pessoal chama de polaridade? Existe polaridade nisso, mas pode ser tanto universal quanto cósmico, positiva e negativa, tanto masculino quanto feminino. Essa polaridade é uma outra coisa. Existe uma exteriorização, sempre polaridade ou polaridade positiva e negativa, então no sentido de polaridade mesmo, não de bom ou mal. Existe na hora da exteriorização, uma divisão entre masculino e feminino muito nítida. Isso, e esse ponto que eu tô querendo chegar falando sobre polaridade não é uma questão ali sexual em si? Não, a polaridade não é uma questão sexual. Tá. Né? O que acontece é que na exteriorização já existem os aspectos sexuais. Né? Só que a gente precisa entender que a gente tem aqui no mundo encarnado o processo de desenvolvimento da sexualidade como uma função. Então existe sexualidade no mundo espiritual, ela é muito natural, inclusive no mundo espiritual, mais natural do que é aqui, por sinal, porque a gente vem cheio de tabus, até mesmo por causa das imposições religiosas, dos morais religiosas, que faz com que a gente tenha dificuldades, né, no campo sexual, que é um dos maiores desequilíbrios que nós temos hoje do indivíduo no seu desenvolvimento espiritual. Mas, independentemente disso, quando ele vai falar sobre essas estruturações, também se tem a parte de trocas sexuais. Só que quando a gente fala de trocas sexuais nos primeiros planos da vida, elas são inconscientes, primeiramente, e em segundo lugar, vai ser somente uma troca energética, mas já pelo que nós chamamos de proto-chakras, já existe uma estrutura que a gente poderia chamar de sexual. Então existe essa troca. O que acontece é que nessas relações a função não é com o mesmo qualitativo daqui, que é para um processo evolutivo, de campo emocional, de desenvolvimento do sétimo sentido da vida, mas ela vai ser para troca energética mesmo. Então, absorção e doação. E são 7 planos? São 7 planos da vida, a gente está no 6º. E em qual plano, então, que é entregue, carimbado, a sexualidade em si? Dado a sexualidade em si, ela vai ser desenvolvida a partir que já existe uma consciência dela, a partir do 6º plano da vida. O 6º plano. E aí a gente está falando ali, então, nesse processo... Que é o nosso, né? 6º plano é o nosso plano. Esse ser, ele não teve vida encarnatória ainda. Não. Nesse processo. A gente está falando de uma hereditariedade. A gente está voltando numa ancestralidade da pessoa que ela nunca passou. A gente tá quando a gente fala de planos da vida, e a gente está falando agora de espíritos humanos, mas não são só eles que existem, né? Sim. Então, quando a gente fala de planos da vida, a gente está falando de um desenvolvimento com funções em cada plano para desenvolvimento de determinados aspectos do ser. Então, os primeiros são energéticos, até o 3º plano, que é elemental, que é estrutural elemental, onde se cria
o nosso corpo elemental ou o corpo ovoidal, que ali se cria a estrutura para que se crie o nosso perispírito, que ele é moldável, né, maleável. A gente, quando chega no quarto plano, a gente começa no processo de desenvolvimento da instintividade. Quinto plano da vida, a gente passa a ter um processo já mais consciencial, mas ainda de desenvolvimento dessa base. Quando entramos no sexto plano da vida, que é onde nós temos o processo encarnatório, depois de um tempo no mundo espiritual sem encarnar, quando a gente entra no sexto plano da vida, aí a gente começa um processo de desenvolvimento do consciencial. Então a gente só vai ter o livre-arbítrio, que as pessoas falam tanto, aqui no sexto plano da vida. Este livre-arbítrio, que as pessoas tanto falam, ele é limitadíssimo para nós. Nosso livre-arbítrio ele possui um limite muito grande, né? E esse limite ele tem uma função do nosso desenvolvimento como espírito. Porque a gente precisa entender que nem todo mundo encarnado, eu sei que todo mundo acha que tem bom senso, tem discernimento, tem coerência nos seus pensamentos, tem entendimento da própria vida em si. A gente vê muita gente hoje pregando como as pessoas devem ser, sem saber nem como ela é ainda. A pessoa tá mergulhada muito num caldo, numa lama de fatores reativos e nem tá vendo. A maioria das pessoas, a gente sempre diz assim, o grande problema do idiota é que ele não se reconhece como idiota, né? E a gente tem um problema com isso. A internet, ela não criou novos idiotas, mas apresentou eles para o mundo. Mas quando a gente fala de sexto plano da vida, é um processo de desenvolvimento. Nós, espíritos humanos e espíritos naturais também, estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. A sexualidade, ela obviamente é uma troca energética, ela é um processo importante, mas a função dela é nos ancorar emocionalmente, é nos dar base para o desenvolvimento emocional. E a maioria das pessoas não percebe dessa forma. Agora, a questão de gênero, de orientação, ela é uma questão que faz parte desse entrever de coisas para a nossa ordenação. Isso não é um problema. A sexualidade não é um problema no mundo espiritual. Sim. Então pô, você deu a base aqui, filosófica da Gênese do Rubens, né? Uma base bem básica. Bem básica, porque você tem um curso de Gênese que você explicou que leva um ano para a pessoa começar a entender. Começar a entender e, pô, ler os calhamaços do Rubens também não é tarefa fácil, é uma coisa que requer tempo. Então, você tem ali, né, nessa questão, essa hereditariedade do ser. Sim, que é a tua ancestralidade. Que filosoficamente é uma metafísica ontológica, né? Uma perspectiva de hereditariedade é ontológico, que vai dar um sentido de desenvolvimento. Aí a gente chega na perspectiva da possibilidade da Pombagira Dona Joana, sim, que veio em terra e falou que em outra vida ela era travesti. Não foi com essa... A gente está usando o termo travesti aqui porque é o mais comum hoje para os nossos tempos. Talvez esse nome nem existisse na época. Acho que foi em meados do século XVII, foi mais ou menos XVIII, né? Então não existia, mas a gente está trazendo para o nosso tempo. Então, travesti. Até porque eu acho que é rico falar travesti, que mostra, localiza. É uma travesti. Ela vem aqui, se manifesta e tá tudo certo. Beleza. Aí, trazendo para perspectiva da Gênese, dessa hereditariedade. Porque a gente viu lá nos comentários, né, um monte de gente que nem é da vertente de Umbanda Sagrada, né, que seguem outras coisas. Apareceu gente lá de Quimbanda, apareceu gente lá do Espírita Kardecista, apareceu gente lá de Umbanda Zelista, apareceu pessoal lá ancestralista da Umbanda de verdade, enfim, apareceu um monte de gente lá falando, não, isso aí não existe, isso aí não vi, tal. A gente respeitou alguns comentários, aqueles que desrespeitaram a gente tirou. Agora a gente volta aqui e pergunta pro pai Jorge, né? É possível a Dona Joana... Antes de responder isso, deixa eu só falar uma coisa. Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é que, assim, independentemente de eu entender a espiritualidade de um jeito ou não, de eu entender que o espírito possui gênero ou não possui gênero, independentemente de eu entender que há essa mobilidade de gênero masculino e feminino no processo encarnatório, ainda assim, a discussão não deveria partir desse princípio. Ela deveria partir do princípio de respeito ao indivíduo. Então, assim, nós temos hoje mulheres trans, nós temos homens trans, nós temos travestis, nós temos pessoas não binárias, nós temos a sexualidade manifestada de várias formas. Isso acontece porque vivemos num planeta que, independentemente de ter regiões ainda que possuem religiões, ainda com suas leis aplicadas, ainda assim há permissão dessa discussão. Então, eu simplesmente entrar com essa discussão sem o respeito necessário à mulher trans, à travesti, ou ao homem trans, ou ao gay, ou à lésbica, ou qualquer coisa que seja,
eu já parto de um processo de desumanização. Quando Perfeito. eu vou na luta, independente, e aí não é uma questão da gente acreditar ou não se um espírito masculino tem tiquinho e o espírito feminino tem perereca, e é isso que importa. Não é essa a questão. A questão é de respeito ao indivíduo. Essa é a premissa. Respeito, porque assim, a gente está no país que mais mata travestis no mundo. A gente tem hoje mulheres sendo agredidas e mortas o tempo todo. A gente desumaniza esses corpos. A gente transforma eles em objeto. Então, o primeiro ponto é esse. A discussão sobre dessas pessoas que discutem se há ou não há transexualidade no mundo espiritual, ela é pífia comparado a uma travesti que é morta em alguma esquina porque ela não teve oportunidade de trabalhar em um serviço formal porque ela foi obrigada a sobreviver na prostituição. Não estou dizendo que são todas que fazem isso, mas a gente sabe que isso é uma realidade no nosso país. Então, o ponto é esse. O que eu vi nas discussões, a minha preocupação não era nem se era ou não era, se é ou não é, e não é essa. Eu tenho minhas bases para entender que é, porque não somente escrevi, sou psicógrafo, não somente estudei muito obras do Rubens, eu sou médium. Sim. Então eu convivo, eu tive acesso a espíritos que passaram por processos diferentes do que muitos estavam relatando ali. Então esse é o ponto 1. Essa pergunta, ela pode ser reformulada. A questão é se a pombagira, Dona Joana, que foi travesti em outra vida, ela encontra acolhimento na filosofia da Umbanda Sagrada? Sim, na filosofia da Umbanda Sagrada ela encontra, tanto é que ela se permitiu, porque já havia, essa informação já é muito antiga, só que a gente tem agora a internet que nos permite popularizar as informações. Então, as pombagiras que tinham passado no processo de transexualidade, mas não existia esse termo. Sim, mas a gente conversa hoje, a gente tem que entender o que é este fenômeno do passado com as palavras de hoje. Sim. A palavra homossexualidade ela também é recente. O pessoal adora falar sobre os espartanos, todos eram o que hoje a gente chamaria de gay, de viado. Muito dos baculos e dos gangas poderiam ter sido... Porque a sexualidade era muito diferente. Eles foram trans. Foram trans. E para que há um desrespeito com essa comunidade que é absurda. É sempre pintado como aquela figura masculina, né? O baculo masculino, o ganga masculino, e na verdade às vezes teve uma vivência ali homoafetiva e a assim, gente nem resgata a isso. Umbanda, ela acolhe, sim, a Umbanda Sagrada é a primeira Umbanda que tem um livro sobre sexualidade da Umbanda. Então, o meu terreiro não entende assim, tudo bem, eu entendo, mas vocês tratam esses corpos com respeito no terreiro de vocês, porque se não trata, eu nem tenho que discutir com essa pessoa. É porque às vezes a gente vê uma dinâmica representativa de muitos terreiros falando sobre os temas ligados às minorias, e aí a gente vai ter a comunidade LGBTQIA+, sendo acolhida no plano material ali, no nosso plano físico dentro do terreiro, na dinâmica do terreiro, mas às vezes vai ter uma ausência de um acolhimento, vamos dizer assim, metafísico naquela cosmologia, né? Às vezes a pessoa chega lá, nossa, sou acolhido aqui, bacana e tal, mas aí naquela dinâmica de desenvolvimento e tal, não vão tocar nesses pontos e aí eu acho que entra a riqueza do trabalho sobre falar, né? O livro sobre sexualidade à luz da Umbanda. E você pontua bem, a luz da Umbanda, né? Porque a gente não tá falando só de Umbanda Sagrada, né? Não é que assim, quando eu falo Umbanda, porque eu entendo que a Umbanda Sagrada ela é Umbanda. Eu tenho um terreiro de Umbanda. Eu eventualmente utilizo a estola dourada e o fila dourado, porque tu já foi em várias giras minhas e eu não uso quase nunca a estola dourada. Porque para mim isso não é um título. Eu sou um terreiro de Umbanda, eu trabalho com preto velho se manifesta em qualquer tipo de vertente umbandista. Eu trabalho com caboclo, ele trabalha em qualquer vertente umbandista. Eu trabalho com Exu, Pombagira e idem. Então, para mim, Umbanda, ela independe de qual meu irmãozinho, qual é a denominação dele. Desde que ele faça um trabalho respeitoso, vai ser acolhido dentro do meu terreiro com todo carinho, vou conversar com todo respeito. Porque eu não acho que o que eu faço é mais correto do que o irmão. Eu acho que a minha percepção de mundo, pela minha construção, pela forma que eu desenvolvi minha intelectualidade, pelas minhas vivências de terreiro, pelas minhas vivências fora do terreiro, formaram quem eu sou. Sim. Então é isso que me forma. Então ter feito o curso de filosofia fez eu ter uma base de estudo em cima disso. Tu fez sociologia, tua base é muito mais sociológica, a minha é muito mais filosófica, mas eu vim da arte marcial, que tinha outro processo de ensinamento. Então isso foi construindo o Jorge sacerdote. E esse Jorge sacerdote, que veio cheio de preconceitos, porque eu sou gaúcho, sou branco, sou hétero, então eu vim recheado deles. Eles foram se desconstruindo na Umbanda. Se a Umbanda te permite te reconstruir e te construir o tempo todo,
te destruir e construir, fazer um processo de reforma íntima, essa Umbanda independe de qual é a denominação, qual escola, se ela está ligada ao Zélio, ao Tata, ao Rubens, isso muito pouco importa. A questão é saber como a gente lida com todos os corpos que entram no terreiro. Sim. E como nós educamos as pessoas, e como nós, através da nossa teologia, acolhemos. Porque o terreiro acolhe, tá bom, ele acolhe. Então, uma mulher trans, ela é acolhida dentro do meu terreiro, ela é respeitada dentro do meu terreiro, mas tem que utilizar a roupa do teu órgão sexual. Peraí, então, não há um acolhimento real. Ah, não, mas todos são iguais. Não, não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes. Sim. Nós temos vivências diferentes. Uma mulher trans, uma mulher negra, um homem negro, uma mulher idosa, né, um homem gay, uma mulher lésbica, até mesmo uma pessoa que está um indígena, ao chegar lá, ele não traz só ele traz toda uma vivência, toda uma vida de sofrimentos, passando por piadinhas, né, passando por preconceitos, que estão às vezes contidas na teologia. Sim. Né? Então, vamos usar um exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas. O espiritismo, ele é uma doutrina, uma religião, embora eles não gostem de dizer que é uma religião, ela tem aspecto religioso no Brasil, que vai ter bases teológicas que são homofóbicas, são racistas. Ah, não, tá lá. Se um centro espírita consegue acolher essas pessoas e entende que o que foi escrito em 1857 tem que ser revisado, os pares atuais precisam olhar isso com carinho, entender que Kardec poderia ter errado, assim como Rubens pode ter errado. Né? Mas a gente tem que trazer esse diálogo para o século XXI, para 2026, não para 1830. Não é discussão lá do passado. Então, o que acontece é que a Umbanda Sagrada, e aí não é nem forçar a barra para conseguir isso, a Umbanda Sagrada nos dá uma base teológica que permite explicar esses casos de forma muito mais natural, sem dogmas. Então, quando o Veronese vem aqui e fala, eu trabalho com uma pombagira, rainha, que me falou que ela foi uma mulher trans, sim. Agora, é um espírito feminino, porque eu entendo que o espírito é feminino. As pessoas que dizem que o espírito não possui gênero, elas já viram algum espírito que não possui gênero? Em alguma vez, porque se não possui gênero, por que se apresentar como homem ou mulher? Por que se apresentar com uma masculinidade e feminilidade? Principalmente quando a gente está falando de uma hierarquia, né? Porque assim, a hierarquia dos seres são infinitas a depender da tradição, né? Então você vai estudar outras tradições aí, outras escolas, você vê hierarquias pra caramba. Mas quando a gente está falando de ancestralidade, ou seja, de seres que tiveram vida aqui no plano físico, é impossível que em outra vida ela não tenha tido uma questão biológica com ela, que a acompanhou. E ela lidou com aquilo da forma que lhe pôde ali, que estava proposta ali dentro daquelas limitações, né? Então, assim, negar isso é negar dignidade para essa ancestralidade. E aí a pessoa que viveu nessa outra vida, então essa ancestralidade vai se manifestar no terreiro e vai trazer uma história de vida. E aí a gente está acostumado com histórias de força, resistência, você fala, superação, sempre falamos disso, né? Hoje, né, assim, sempre resgata, e é bom, né, sempre resgatar esses pontos da ancestralidade, do que formou o povo brasileiro, mas pouco se é falado, né, desse resgate. Pô, eu tive uma vivência homossexual, homoafetiva, eu tive uma experiência. Isso é pouco abordado, e aí é um tabu, né? E é interessante como toca as pessoas, né, esse ponto, como que gera espanto. Então, eu vi muitas pessoas falando que trouxeram essa ideologia para dentro da Umbanda, né? Vamos lá. O que acontece é que assim, a Joana, essa pombagira rainha, ela é um espírito feminino. E ela não é só um espírito feminino no sentido de ser feminilizado. Ele é um espírito feminino porque o gênero desse espírito é feminino. O que acontece é que a Joana nasce como João. E ela passa um processo que não é incomum. Porque assim, quando a gente fala assim, e eu vi algumas pessoas falando de Pai Xumaré, que é andrógeno, eu entendo que há pessoas que utilizem os rituais do candomblé, e nenhum problema para os candomblecistas, para um bandista isso não cabe, mas ok. Quando a gente fala que ela nasceu João, neste momento ele era ele, e ele tem um espírito feminino, é natural que ele tenha um processo de disforia no corpo espiritual dele e venha a se reconhecer como Joana em determinado momento. Só que ele se reconhece como Joana, e aí houve uma confusão muito grande sobre
ter uma cirurgia de resignização de gênero e tudo mais, isso é um outro processo que mostra que essas pessoas nunca estudaram sobre o tema. É, né? que o ponto ali, eu vi esse comentário, transgênero e transexual, né? Confundiram transgênero com transexual, a pessoa achou o fato de ser uma trans em outra vida, acharam que, mas não existia operação outra coisa. De sexo, aí falando, caramba, cara, então é falta de letramento. É falta, né? De letramento, falta de porque assim, não é dificuldade de ter informação, é uma dificuldade de quebrar os dogmas. E aí eu entendo que o mundo religioso ele é um facilitador para criar dogma, né? Mas voltando lá, então quando o João se reconhece Joana e retorna um processo inclusive de repolarização de campo, que é um processo de estudo profundo que se tem na Umbanda, e talvez por isso que algumas religiões não entendam sobre polaridades, gêneros, perispírito, né? Quando ele faz esse processo, sim, ele se reconhece novamente a mulher que era no mundo espiritual. É só isso. Então assim, Joana é uma pombagira travesti? Não, Joana é uma pombagira que é um espírito feminino que foi travesti numa vida, e isso existe o tempo todo. Quando as mulheres, homens trans, ou quando as pessoas héteros morrerem, elas foram algo durante a vida, e isso vai se refletir no mundo espiritual, né? Aí tratam a sexualidade como se no mundo espiritual não houvesse sexualidade, como se no mundo espiritual dois espíritos do mesmo gênero não pudessem se atrair, como se não pudesse existir mais espíritos que se amam no mundo espiritual. Tem até questão de gêneros siameses, misturados, assim, que, né... O que acontece é que, assim, isso é uma percepção de espírito. O espírito ele é masculino ou feminino, sempre. Ou masculino ou feminino. E aí ele pode, inclusive no mundo espiritual, por exemplo, um espírito masculino que encarna como uma mulher, e se ele, por causa da pressão social, ou porque ele simplesmente se adequou bem à sua própria sexualidade e ao seu próprio novo corpo, quando ele entra no mundo espiritual, o processo dele é vir com a sua última roupagem. Então, se ele é uma mulher ao desencarnar, ele vai se perceber mulher no mundo espiritual. Ele só retorna ao seu gênero original, e ele pode não retornar, inclusive, porque ele não quer retornar. Ele só retorna à sua polaridade original, porque essa despolarização não é ruim nem boa, é um processo. As pessoas tratam tudo com maniqueísmo, tudo é bom ou ruim. Não, não é um processo. Quando ela retorna ao mundo espiritual, ela só consegue retornar ao a sua forma plasmada quando a memória ancestral dela retorna. Porque daí, normalmente, a gente vai possuir no mundo espiritual uma forma plasmada relacionada àquela encarnação que foi mais marcante na nossa vida. E nada impede que tenha sido essa. E assim, aí a gente vai entrar numa diluição, né? Por exemplo, aí tem vivências de pessoas que, por exemplo, namoraram com o sexo oposto na juventude, namoraram bastante até, aí depois casa, tem uma vida, sei lá, 40, 50 anos nas costas, cansou da masculinidade tóxica, né? Tô falando de uma mulher, vai. Cansou da masculinidade. Se une com outra mulher. Aí tá casado com um cara lá, tem uma vivência heteronormativa e tal, aí ela cansou daquilo e já tá cansada, de repente começa a flertar lá na academia, no trabalho, com uma outra mulher, aí começa a ter essa troca. Essa pessoa se descobre, ela vai se descobrir ali o corpo e tal, né, nessa nova vivência. Aí ela vai, termina o relacionamento dela, começa a partir desse flerte a experimentar aquela nova... E aí muda a orientação sexual. E aí ela muda, ou às vezes ela nem se preocupa com... Tem pessoas que a gente conhece que, assim, estamos falando do plano físico agora, né? Que nem estão nem aí pra isso, nem é tabu, ela simplesmente se atraiu pelo sexo oposto ou igual ali e simplesmente falou, tô cansado, a pessoa cansou da masculinidade nessa vida aqui e foi vivenciar a outra experiência. Aí eu vou colocar uma pergunta que assim, eu tô elaborando aqui perguntas provocativas, né, no sentido de que essa pessoa, a partir do momento que ela começa a desgostar do sexo oposto aqui nessa vida, ela fala, eu não gosto de homem, mas não gosto de homem só por uma questão sexual, eu não gosto por uma série de questões, porque o cara é chato, eu não gosto de conversar com o homem, é assim, tem comportamento assado, tal, e a gente vê muito conversando com as mulheres hoje, ela fala, tô cansado de homem e tal, e aí vai vivenciar. A minha pergunta é, se a partir daí, que aí ela foi, largou o casamento, vivenciou uma nova experiência, aí foi, namorou com outras mulheres, vivenciou essa experiência e tal. Aí ela morre e vai pro mundo espiritual. E aí ela reluta, ela não quer. E estamos falando de um espírito que hereditariamente é feminino, né? Sim. Ela vem. Aí pode haver essas situações de luta contra isso, no sentido de tipo assim, não quero mais, ela
gera um rancor em relação ao masculino que ela não quer e isso vai perpetuar para outros processos? Vamos lá. A sexualidade ela é influenciada por várias coisas, né? Então tem um cara aí, tal de Foucault, que falou sobre isso aí. E aí uma das coisas que nos influencia é o nosso meio social. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que ela é um espírito masculino e ele passa por um processo ou de trauma ou de vivência social que acabe fazendo com que a possibilidade de relacionamento dele seja com pessoas do mesmo gênero. Essa pessoa, ela passa a se relacionar e aí isso se torna algo prazeroso para ela, e tudo bem, mas não é originalmente um desejo sexual, simplesmente a própria estrutura social faz com que isso aconteça. E eventualmente ele pode vir se relacionar com mulheres se essa oportunidade surgir, né? E aí nós temos um homem bi que não é simplesmente uma escolha do espírito, é uma escolha que o nosso meio influencia, tá? É claro que a gente tem características que são muito nossas, mas o meio nos influencia, sim. Então, uma mulher que passou por vários traumas durante a sua vida, né? E aí a gente tem uma sociedade extremamente machista, de mulheres que sofrem na mão de homens. Essa mulher encontrar o afeto, encontrar o amor numa pessoa do mesmo gênero é mais do que natural. Então, é natural que ela crie uma ojeriza dessas pessoas do gênero oposto, que ela teve muitas experiências traumatizantes, dolorosas, talvez tenha sido violentada, talvez tenha sido agredida de várias formas, então ela vai criar uma ojeriza desse gênero e pela necessidade de amadurecimento emocional, ela tenda a se relacionar com pessoas do mesmo gênero. E pode ser simplesmente porque ela não se permitiu, socialmente não tinha se permitido fazer algo que ela queria. E aí independe de qual história, como isso acontece. Quando ela retorna ao mundo espiritual, esses traumas são carregados com ela. Então é natural que ela também... Mas a gente precisa entender o seguinte, esse desejo, essa necessidade de sexualidade, no mundo encarnado ela é maior. Porque a sexualidade em si ela tem uma função de troca energética e amadurecimento emocional. Então o sexo é uma troca energética. Tanto é que quando eu participo do sexo, e aí talvez algumas mulheres ou homens que se relacionem com outros homens sintam isso. Se ela se relacionar com uma pessoa que só quer o prazer do gozo, então for uma relação rápida, sem a doação, sem o carinho, sem o prazer que envolve, sem a conversa de antes, sem as preliminares que vêm desde das ações do dia que não são para o sexo, se ela passar por esse processo e o sexo sempre ele é marcado pela insatisfação, ela tende a não buscar mais isso, ou inclusive no mundo espiritual não querer mais se relacionar, porque esse trauma foi carregado com ela. Então, mas se ela tiver um relacionamento que seja com alguém que dê prazer nas várias capacidades que o prazer pode alcançar, não somente sexual, porque o sexo ele não é só sexo, ele é muito mais que isso. Essa pessoa tende a ter mais facilidade de trocas energéticas com outras pessoas, e ela vai realmente entender o que é troca energética. A pessoa que simplesmente faz o sexo pelo sexo, ela passa a não ser uma doadora sexual, ela só suga a energia dos outros. É o que acontece, por exemplo, com alguém que frequenta um prostíbulo seguidamente. Ele vai pegar pessoas que têm ela possui uma anomalia no órgão sexual, porque somente suga energeticamente com alguém que está doando para alguém que está sendo sugado. Ela tende a criar miasmas, estruturas espirituais, vampiros espirituais, por causa de um adoecimento na sexualidade. Essa pessoa que está buscando, porque a gente não tem só adoecimento lá no prostíbulo, ou numa festa onde seja mais liberal. A gente tem adoecimento sexual em casamento, a gente tem adoecimento sexual em casa, no namoro. E aí essa pessoa chegar ao mundo espiritual com traumas é natural, e ela pode ter essa ojeriza. É que é mais fácil para a sociedade sempre, né, apontar assim, para o senso comum do profano, né, e pintar como sagrado coisas que é o que a gente está falando aqui, né? O núcleo familiar é onde as maiores barbaridades acontecem, sim, seja com a questão da mulher, seja com filhos. Estupro de crianças, mulheres é o maior número dentro de casa. É dentro do núcleo familiar. As estatísticas mostram isso daí, né? Então, o ponto que a gente chega é que dentro da perspectiva da sexualidade à luz da Umbanda, indo por uma premissa da Gênese, de Umbanda Sagrada, se uma pessoa chega, ela tem uma vivência espiritual com um ancestral, uma entidade, né? Ela tem uma vivência e aquela ancestralidade se manifesta dizendo que eu sou um espírito que na minha última vida eu tive
uma vivência homoafetiva, homossexual, transgênero e tal, ela traz isso. Ela chega num terreiro de Umbanda Sagrada que trata a sexualidade à luz da Umbanda, ela vai encontrar uma perspectiva que dê para ela um sentido para isso, né? O que acontece é que, assim, por exemplo, a Joana, ela só pode se manifestar e contar a história dela de ter sido uma travesti porque o Davi Veronese, ele se permite receber essa informação. E essa informação, ela se torna um catalisador para que a gente possa tratar pessoas que possuem traumas naquele campo. Então, quando a gente fala de Umbanda, a gente está falando de arquétipos na Umbanda, mas eu não gosto da palavra arquétipo. Acho uma palavra melhor para utilizar que a gente usa. Né? Então, é a palavra que a gente utiliza no século XXI, porque ela foi constituída, ela não tem o peso do arquétipo, por exemplo, que Jung utilizava. Ela tem outra semântica, né? Então, quando a gente fala de arquétipo na Umbanda, a gente tem um arquétipo que é o arquétipo social. Ter uma pombagira travesti é importante para uma sociedade, que essa discussão ela é atual. Quando vem a pombagira para o terreiro, que não se falava ainda em pombagira travesti, é porque o mundo precisava de uma estrutura espiritual que empoderasse as mulheres. E até agora ainda necessita. Não é toda pombagira que foi travesti, mas muitas foram. Os caboclos que estão hoje presentes no terreiro, muitos deles tiveram experiências homoafetivas. Às vezes essa informação é importante e às vezes ela não é. O que nos cabe entender é que nós não temos a capacidade... Primeiro, eu não posso achar que algum sacerdote do peso do Davi Veronese, com a experiência de vida dele, venha a um podcast contar essa história querendo curtida. Eu entendo que para a comunidade mais jovem, para as pessoas que vivem o Instagram como processo de vida, isso é importante. E aí tu sabe, eu estou aqui a um certo custo, não estou falando de custo financeiro, mas tu sabe a dificuldade que é me enfiar na frente de câmera. Para mim, e aí eu vou utilizar uma palavra que eu gosto muito, estou cagando para like, estou cagando se as pessoas gostam das informações que eu trago. Não me importa. O que me importa é se as pessoas doentes, que estão doentes emocionalmente no meu terreiro, vão ser tratadas. Se essa Joana vem no Davi, é porque ele é capaz de fazer isso. Achar que um sacerdote, do peso dele, vai simplesmente mentir que incorporou uma pombagira que se disse travesti numa outra vida, e reforçando, ela não é um espírito travesti, é um espírito que foi travesti na vida. Achar que isso acontece porque a gente quer que as pessoas entrem em discussões na internet é muita inocência, é muita burrice. É ruim, né, falar... Oi? Só para avisar que chegou o nada. Ah, beleza. A gente chega num ponto assim que não tem como não tratar como burrice, né? E assim, ó, é uma preocupação que eu acho engraçada. É uma preocupação que eu acho engraçada das pessoas, que é sobre lá nos comentários, que é assim, agora vai virar moda. Vai aparecer um monte de Joana. Assim, por quê? O que eu acho engraçado? Porque a gente não tem um monte de marabô, a gente não tem um monte de tiriri, a gente não tem um monte de caveira, né? Qual que é o problema de ter um monte né? Não tem um monte de Maria Padilha, não tem não vai ter um monte de Joana, porque Joana não é falange. Joana é o nome de... Assim como eu tenho o seu Tranca-Ruas, que é o seu Cachimara Tantré, ele é o nome do espírito. Cada espírito por trás de uma falange possui um nome. Mas assim... a gente acho que a gente Joana, uma falange de Joana. Assim, mas essa é a preocupação que às vezes a pessoa usa pra tentar fundamentar a parada, que não faz muito sentido, né? Mas se acontecer, o que muda na vida dessa pessoa? Gente, as nossas linhas espirituais, na Umbanda, a gente tem arquétipos que todos são feridas na sociedade. E a Joana trazer isso, e existia a Mavambo, existia outras pombagiras que já tinham dito, eu já tinha visto pessoalmente pombagiras falarem isso. É que para mim isso é simplesmente, a experiência de vida de um espírito. É aquilo que eu sempre falo para você, né? Desde que a gente começou a se aproximar assim e tal, eu falo, tem coisas que estão definidas na sua cabeça, né? Conceitos que estão na sua cabeça, que às vezes para você tá tranquilo, mas é preciso dividir. Sim, porque você vê, eu vi isso. Mas eu fiz um livro que pessoas leem. Não, então, por favor. É justamente isso, ó. O papo é justamente isso. As pessoas precisam ler. Se não gostar de ler, a pessoa que tem preguiça de ler, eu tenho um cursinho que eu falo. Então, eu tenho um curso sobre sexualidade na internet. Curso, Sexualidade à Luz da Umbanda. Cara, é um tema urgente. Então, quando eu fui falar com o Jorge, né, quando eu tava tratando sobre o tema lá, sobre o Xumaré, fizemos o artigo, eu e o Felipe pegamos o seu livro, caramba, tem um cara que falou sobre isso, velho. E aí, quando a gente começou a conversar, às vezes você falava, mas eu já tô meio cansado. Eu falei, mas meu irmão,
A gente tem uma geração aí que tá sedenta. Sedenta não, acho que elas não estão. Acho que eu usei a palavra. Elas estão necessitadas de informação, né? Elas não estão sedentas porque muitas não gostam de ler nem de se instruir, né? Gosta de ficar aí no TikTok e no Instagram. Mas assim, elas precisam dessa informação de que, cara, fica aí pessoal atacando o terreiro de Umbanda Sagrada, falando que Umbanda Sagrada é isso, Umbanda Sagrada. Eu falei, irmão, você nunca frequentou realmente um terreiro de Umbanda Sagrada. Conversou com Nunca falou. Mas eu falei que tal cara lá que ele era conservador. Tá bom. Isso existe em qualquer vertente, irmão. Você vai no culto tradicional iorubá, você vai na quimbanda, você vai achar um monte de gente misógina, xenofóbica, enfim. Agora, vai lá, se permite aí lá no terreiro do Jorge, Instituto Tradição. Vai lá numa gira, entendeu? Vai lá pra você ver como que funciona, como que é. Começa a frequentar, faz os cursos lá, compra o livro, e aí você vai ver. Caramba, aqui ó, as portas estão abertas pra uma ancestralidade vir se manifestar, falar a sua história e ser aceita sem aquele pré-julgamento, sem aquele papinho de, eu nunca vi. Aí você vai ver, você nunca viu, você foi aonde pra falar que você nunca viu? Qual que é a sua vivência? Você viajou, você foi de norte a sul, você foi na Jurema, você foi no Catimbó, você foi no Tambor de Minas, você foi na Umbanda isso, na Umbanda aquilo, você foi no Batuque e viu. Na maioria das vezes a pessoa não fez isso, né? Não, e às vezes ela utiliza como argumento que eu nunca vi, mas ela viu 3 terreiros na vida dela, então... milhares. O meu pai e minha mãe espiritual, meu pai e minha mãe de santo, falaram que não era assim. Desculpa, mas ele pode ser uma pessoa limitada. E eventualmente... Pode ser só burro mesmo. E pode ser só preconceituoso pra cacete. E às vezes a pessoa fica ancorada nesse papo de que meu pai de santo isso, meu pai de santo aquilo, mas... Pode ter gente que sabe mais que ele. Aí sabe o que acontece? A pessoa fica ancorada naquilo, aí sabe, passa o tempo, passa 1 ano, 2 anos, o pai e a mãe de santo muda de opinião e a pessoa... Ele muda do terreiro porque o pai mudou e aí, mas não é mais a mesma coisa. Entendeu? A gente é feito pra mudar de opinião. Assim, a gente tem que... Vou aproveitar o ensejo, porque a gente já vai ter um convidado pra gravar agora. Mandem perguntas pro Fernando. O Pirro, que vocês conhecem como Pirro, que a gente responde aqui com o maior prazer. Sim, tem dúvidas sobre sexualidade, né? Assim, a gente da Umbanda, falou de macumba, a gente fala. Então aqui eu acho que a gente entrou superficialmente, porque o tema de Gênese, a gente vai tratar mais pra frente, aprofundar várias perguntas e tal, pro pai trazer aqui respostas sobre a Gênese de Umbanda, mas assim, à luz da Gênese de Umbanda Sagrada, fica entendido então que, cara, é extremamente possível um fenômeno como a Dona Joana acontecer. Muito, não tem assim, não há nada de estranho, na verdade, nisso. É algo muito comum. O que é estranho a gente tem um terreiro que ela se sinta à vontade de falar isso. Porque se no terreiro da maioria das pessoas nenhum guia traz uma informação que seja contundente à sociedade, esse terreiro talvez não traga abertura para que isso aconteça. Ou os médiuns estejam todos, inclusive os pais e mães espirituais, num processo de desenvolvimento mais básico. A espiritualidade ela nos permite avançar. Se o terreiro está cristalizado há 30 anos da mesma forma, alguma coisa está estranha. São tão evoluídos que não precisaram mudar nada em 30 anos. Será que é assim? Acho que a gente tem que mudar um pouquinho. Cabeça aberta, né? Bom, acho que é isso. Acho que é um tema ainda que não se esgota aqui. Tem muita coisa para falar e explorar, né? Eu acho que vão surgir dúvidas. Espero que sim. Então é isso daí. Me xinguem com educação, por favor. Sexualidade à luz da Umbanda. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigado, pai. E Axé. Vamos nessa.